Bom dia a todos. Primeiramente queria anunciar que iremos suspender, pelo menos temporariamente, estes estudos ao domingo, em virtude de irmos recomeçar os nossos cultos no Centro Bíblico da Feira no próximo mês, querendo o Senhor, e iremos manter o estudo de quinta-feira, mas este estudo de domingo irá ser portanto, suspenso até vermos aquilo que o Senhor pretende que nós façamos. Aproveito também esta oportunidade para convidar todos aqueles que nos têm seguido nas redes sociais para se juntarem a nós no Centro Bíblico. Estaremos lá todos os domingos às 18 horas e teremos todo o gosto, todo o prazer em vos receber ali. Nós hoje iremos falar acerca da grande tribulação, que será um período de grande aflição, de grande sofrimento, dor, de grande tribulação, como nunca houve no mundo. Infelizmente, não é pela pregação do Evangelho que o mundo será transformado. Não que o Evangelho não tenha poder, tem poder para salvar, tem poder para mudar a história de cada um, para fazer de cada um uma nova criatura, as coisas velhas passarem, tudo se fazer novo, mas infelizmente não são muitos aqueles que creem neste Evangelho. E isto não é novo. Já no tempo do apóstolo Paulo, ele a certa altura ele diz, escrevendo aos Coríntios: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, agora reparem, salvar alguns. Judas, na sua epístola, ele escreve e diz que nos devemos de compadecer, salvando alguns, arrebatando alguns do fogo. Nunca o mundo conheceu uma pessoa tão admirável, fantástica, com poder, com sabedoria como o Senhor Jesus. O Deus feito homem. Nunca ninguém pregou como ele, nunca ninguém falou como ele, nunca ninguém exibiu os milagres, as credenciais de uma forma tão manifesta, tão aberta como ele. E mesmo assim, ele, durante o seu ministério, a certa altura, percebendo-se da dureza do coração de tantos, ele disse que estreita era a porta, apertado o caminho que conduzia à vida eterna. Larga a porta, espaçoso o caminho que conduzia à perdição, e muitos entravam pela porta larga e andavam pelo caminho espaçoso. Infelizmente, não é o Evangelho que vai unir as nações. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, falando acerca dos últimos tempos, desta época, desta dispensação, e ele diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desfeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. É uma lista tremenda. Noutra parte ele diz que o mundo, do ponto de vista moral, do ponto de vista de apego às coisas de Deus, do ponto de vista da fé, irá de mal a pior. Nós, nos últimos dois estudos, nós falamos primeiramente acerca do arrebatamento, que é aquilo que vai acontecer, aquilo que a Igreja está à espera que aconteça, a vinda do Senhor aos ares, o Senhor Jesus buscar a sua Igreja. Mas estamos a viver, e isto falamos no último estudo, nos bastidores da grande tribulação. O palco está a ser montado para que este período de tempo tenha lugar. E a grande tribulação, nós precisaríamos, literalmente, de muitas horas para falarmos acerca disto. E temos menos de 20 minutos. Por isso nós não vamos ser exaustivos, apenas alguns tópicos acerca desse período terrível que irá acontecer no mundo. Jesus referiu-se a este tempo e fê-lo várias vezes, mas eu gostaria de fazer notório aquilo que ele disse em Marcos capítulo 13. Ele no versículo 19 diz portanto o seguinte:
Aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Jesus disse que jamais haverá um tempo de tamanha aflição. E se esse tempo não fosse abreviado, porque é um tempo que irá durar 7 anos, nenhuma carne escaparia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, esse tempo será abreviado. Aqui temos já uma primeira dificuldade, uma pedra em que muitos têm tropeçado. O Senhor aqui diz que durante esse período haverá eleitos, haverá pessoas salvas. E então, alguns estudiosos da Bíblia, muito bem intencionados, que não sabemos isso, baseiam-se nesta passagem para dizer que a Igreja passa pela grande tribulação. Porquê? Porque haverá lá eleitos. Não é sinónimo disso. O facto de haver pessoas salvas durante a grande tribulação não quer dizer que a Igreja passe pela grande tribulação. Até porque o Senhor, seja qual for ou que tenha sido a época em que a humanidade viveu, Ele nunca deixou de ter o seu testemunho. Por exemplo, na época pré-diluviana, Ele tinha Noé e a sua família. Havia Sodoma e Gomorra, duas grandes cidades impenitentes, grandes pecadores contra o Senhor. Mas relativamente perto vivia um homem chamado Abraão, que foi mais tarde conhecido como sendo o pai da fé. No tempo do profeta Elias, a nação de Israel vivia numa idolatria grosseira. A religião oficial tinha-se tornado uma religião idólatra, adoravam Baal, sacrificavam a esse Deus pagão. Mas além do profeta Elias, havia 7.000 homens numa certa cidade que não dobraram o seu joelho perante Baal. O Senhor tem sempre o seu remanescente fiel. Durante a grande tribulação, o Evangelho vai ser pregado. Porque o Senhor, mesmo no meio da ira, porque esse tempo vai ser um tempo em que o Senhor vai manifestar o seu julgamento. Hoje as pessoas queixam-se, entre aspas, dizendo que Deus não julga. Deus está a ser gracioso, misericordioso, está a manifestar uma graça abundante. Ele que é riquíssimo em misericórdia está a demonstrar e a manifestar também essa misericórdia hoje em dia para com os homens. Mas verá o tempo em que o juiz de toda a terra fará justiça. Ele vai julgar o mundo, ele vai julgar Satanás e os seus anjos. E esse tempo aproxima-se. E durante esse tempo, o Senhor na ira vai se lembrar da misericórdia. E haverá missionários. Alguns teólogos dizem que o Senhor vai enviar os 144.000, 12.000 cada tribo de Israel que estão mencionados no livro de Apocalipse capítulo 7. Eles serão missionários espalhados pelos 4 cantos da terra, e muitas pessoas se irão converter através do seu ministério. Não há nenhum versículo na Bíblia que claramente nos diga isto, é uma hipótese. Mas a Bíblia, por outro lado, fala-nos que, por exemplo, haverá um anjo, a certa altura, durante a grande tribulação, que do céu ele vai clamar em voz alta, ele vai se fazer ouvir em todo o mundo, e ele vai pregar aquilo que a Bíblia chama o Evangelho Eterno, e vai convocar todas as nações, tribos, povos, línguas a temerem a Deus e a volverem-se para Deus. Isto durante a grande tribulação. E a prova de que portanto, o Evangelho será pregado durante este período é que em Apocalipse capítulo 7 nós lemos que haverá uma grande multidão no céu, diante do trono de Deus. Uma multidão que ninguém pode contar. Cujas vestes, diz a Bíblia, foram lavadas no sangue do Cordeiro. E quando o apóstolo João, que estava a ter uma visão quando subiu ao céu, quando foi arrebatado ao céu, ele viu esta grande multidão, perguntou quem eram, de onde é que eles tinham vindo, e o anjo informou que eles tinham vindo da grande tribulação. Na Bíblia, nós vemos que a certa altura, durante este período, um anjo também irá falar e ele irá dizer, o Espírito Santo diz, que muitos naquela altura iriam morrer
mas morriam no Senhor. Iriam descansar das suas obras. Iriam descansar dos seus trabalhos, as suas obras os iriam seguir. E quem é que faz esta afirmação? É o Espírito. O Espírito também estará ativo durante este período da grande tribulação. Portanto, isto para explicar que durante a grande tribulação haverá pessoas salvas, que não são forçosamente pessoas que pertencem à Igreja, Corpo de Cristo. Por outro lado, nós temos outras passagens, claro, não podemos ser exaustivos, temos outras passagens em que nós não estamos à espera desse tempo, nós estamos à espera, nós nos convertemos dos ídolos, convertemos-nos a Deus para servir este Deus vivo, este Deus verdadeiro e para esperarmos dos céus a seu Filho, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esta ira futura não é a condenação eterna, dessa nós já estamos livres, pois não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, como lemos em Romanos capítulo 8. O Senhor vai nos livrar, é dessa ira futura, desse tempo da ira, vai nos livrar da grande tribulação. Há uma imagem que eu uso, portanto uma metáfora, que tem a expressão real, tanto na vida das nações, na vida dos países. Eu uso muitas vezes isto para ilustrar este facto, que é antes de um país declarar guerra a outro país. O que é que ele faz? Ele faz recolher os seus cidadãos. O seu corpo diplomático é retirado desse país antes de declarar guerra. Nós somos embaixadores de Cristo. A Igreja é o corpo diplomático do Senhor Jesus. E antes de o Senhor declarar guerra ao mundo, antes de lançar o seu juízo, o seu julgamento sobre o mundo, Ele vai retirar os seus embaixadores, Ele vai retirar do mundo a sua Igreja. Como? Através do arrebatamento. Esse tempo abreviado, como nós já fizemos referência, porque senão nenhuma carne escaparia, terá a durabilidade de 7 anos. E nós poderíamos confirmar isso se fôssemos ler o profeta Daniel no capítulo 7 e no capítulo 9, ele fala acerca disso. Este período de 7 anos poderá ser subdividido em 2 partes, os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio serão de relativa paz e de prosperidade. Vai-se levantar um líder político ou religioso que a Bíblia identifica como sendo a primeira besta que vai emergir do mar. Mar fala-nos de nações. Ele terá 10 chifres, e esses 10 chifres falam-nos acerca de 10 reinos. Esses 10 reinos fazem parte daquilo que já foi o Império Romano. Ele vai ter um grande poder. E esse poder ser-lhe-á dado por quem? Pelo próprio Satanás. Então, em Apocalipse capítulo 13, no versículo 2, a certa altura nós lemos: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ele vai dominar o mundo. Ele vai ser não somente uma figura carismática, mas alguém que vai governar, e vai fazer, e vai travar uma luta contra Deus e contra os homens a partir dos 3 anos e meio. Ele vai dizer grandes blasfémias contra Deus, grandes arrogâncias, como lemos também neste capítulo 13. Ele vai se juntar, porque depois nós mais tarde, no capítulo 17, temos a descrição da grande meretriz. Ele vai ter um grande apoio da grande meretriz que é chamada a Babilónia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isto sim, um poder religioso. Fala acerca de uma cidade que está assente sobre 7 colinas, e isto faz-nos lembrar Roma, que é a cidade que está assente sobre 7 colinas. E, portanto, cidade essa que a Bíblia também caracteriza como vestindo como os seus fiéis vestem de púrpura e de escarlata, adornados com ouro, pedras preciosas e pérolas, fazem negócios com almas, e terá, portanto, o apoio desta grande meretriz, espiritualmente falando. Ela está assentada sobre as 7 colinas. Dizem que Lisboa também, mas eu fiquei mais tranquilo quando há uns tempos vi um comentário a dizer que afinal em Lisboa não há 7 colinas, que há 8, portanto esqueceram-se da Colina da Graça, mas isso é um assunto que nós não queremos aqui escalpelizar.
Mais tarde, nós sabemos que esta cidade será destruída pela própria besta, como lemos também no capítulo 17, no versículo 16, mas não queremos entrar mais em pormenores porque o tempo urge. Este líder político que subirá das nações, o Império Romano restaurado, com o poder de Satanás, ele vai fazer uma guerra, vai liderar essa guerra e vai ser adorado também pelas nações, vai ser adorado pelos povos. Terá o suporte religioso da grande meretriz, da grande Babilónia, que lemos em Apocalipse capítulo 17. Depois, a Bíblia também nos fala acerca de uma outra besta, de uma outra personagem, no capítulo 13. Esta não sobe do mar, sobe da terra. Tem 2 chifres, tem um poder político menor, mas em contrapartida tem um grande poder espiritual, poder esse que também lhe é dado por Satanás. É conhecido como sendo o falso profeta, o falso Cristo ou o anticristo. Ele vai fazer sinais e prodígios de mentira. Inclusivamente ele vai fazer com que uma imagem fale. O líder político foi ferido de morte e ele o irá ressuscitar pelo poder satânico. As pessoas serão obrigadas a terem uma marca que os identifique como seguidores deste anticristo. E essa marca tem o número 666, 6 é o número do homem, o número incompleto, imperfeito, algo que está incompleto, algo que está imperfeito, enquanto que o número do Senhor Jesus é o número 7, o número da perfeição. Mas vai haver uma aliança entre este poder, este líder político, religioso também, e o anticristo. Eles vão se levantar contra tudo o que seja Deus. E o epicentro deste acontecimento será Israel, particularmente Jerusalém, onde o templo será reconstruído. E este anticristo vai entrar no templo, vai tentar manipular as pessoas, fazendo-as acreditar que ele é o verdadeiro Messias e vai ser adorado no templo. Só que quando isto acontecer, quando ele conseguir este objetivo, esta meta, então Jesus disse, melhor, a palavra de Deus diz, quando o iníquo estiver no templo, Jesus disse, quando a abominação, referindo-se ao anticristo, estiver no lugar onde não deveria de estar, então vai haver uma perseguição como nunca houve, em que o povo de Deus, o povo terreno, os crentes serão perseguidos como nunca foram. Vai haver uma luta, vai haver uma guerra, melhor direi, uma guerra mundial com proporções apocalípticas, e o termo é precisamente este. A Terra irá experimentar um tempo de aflição terrível, em que os homens irão procurar a morte, vão clamar aos montes para que caiam sobre eles, mas a morte fugirá deles. A Bíblia fala em flagelos, fala em taças da ira de Deus que serão derramadas uma após outra sobre a terra. E haverá uma luta espiritual. A certa altura nós lemos que nesse tempo haverá uma luta no céu, onde o arcanjo Miguel e os seus anjos irão lutar contra Satanás e os demónios, irão expulsá-los dos céus, não do céu dos céus, que é a habitação de Deus. Hoje, Satanás e os seus principados e potestades têm o seu quartel-general nas regiões celestiais, de onde partem para a terra. E como no tempo de Jó, nós lemos que eles andam pela terra, sabem daquilo que se passa na terra, sabiam pormenores acerca da vida de Jó, mas depois Satanás encontrou-se com Deus. Aonde? Nessas regiões celestiais, onde está presentemente o seu quartel-general e de onde lançam dardos inflamados sobre o povo de Deus e fazem guerrilha contra o mundo. Mas, resultado dessa guerra, Satanás e os seus principados e potestades serão expulsos dessas regiões celestiais e vão ter o seu quartel-general, sabem aonde? Na terra. E vai ser terrível. Porque ele vai ser expulso dos céus e vem para a terra, diz a Bíblia, cheio de grande cólera.
E estou a ser textual. E então, a perseguição vai ser de tal ordem. Vai ser de tal ordem, porquê? Porque há uma razão. Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele sabe como é que isto vai acabar. E como é que vai acabar? As nações vão se unir. E aquilo que o Evangelho não fez, porque os homens endureceram as suas mentes e os seus corações, Satanás, com o falso profeta, também chamado Anticristo, com o líder político, vai reunir as nações sob o seu comando. E um exército de 200 milhões de pessoas. Estou a citar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vai sitiar Jerusalém para destruir o povo terreno e os planos e os propósitos que o Senhor tem para o mundo, que passam pela nação de Israel forçosamente. E Jesus vai intervir diretamente nessa batalha. No fim da grande tribulação, nós lemos que ele pousará os seus pés no Monte das Oliveiras e ele e o seu exército vão lutar abertamente contra este exército. E a palavra de Deus diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Refere-se a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E irá ferir o Anticristo, irá derrotar o líder do Império Romano restaurado, irá estabelecer o seu reino na terra, o milénio, e em relação a esta primeira e segunda besta, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, nós lemos: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, o Anticristo, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Satanás, nesta altura, ele vai ser apenas preso. E ao fim de 1000 anos será solto e depois será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o Senhor Jesus vencerá. E ele vai vencer na qualidade do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós que vimos com ele, também venceremos por meio dele. E então depois seguir-se-á um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de justiça, de paz, como nunca houve durante 1000 anos. O Senhor Jesus reinará a partir do seu trono de glória na cidade de Jerusalém. E nós reinaremos com ele. Eu costumo dizer que, nem que fosse só por causa desses 1000 anos, teria valido a pena nós nos termos tornado cristãos por meio do Senhor Jesus. Depois haverá ali um curto período de tempo em que Satanás será solto, haverá uma nova guerra, mas Jesus, num ápice, irá resolver isso, irá vencer. E depois teremos os novos céus e a nova terra por toda a eternidade. Grandes coisas nos esperam, que o Senhor nos abençoe. E oxalá que todos nós, aqueles que ouvem esta mensagem, possam pertencer ao número daqueles que também vão reinar com Cristo. Não somente durante o milénio, mas também nos novos céus e na nova terra. Que assim seja para a glória de Deus e para a nossa causa. Amém.